Fala, gente bonita da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maria Fernanda, aqui do Centro de Mídias de Educação do Estado de São Paulo. Este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos, olhos castanhos e hoje eu estou vestindo uma calça jeans azul, uma camiseta preta e um agasalho branco. É um prazerzaço estar com todas e todos vocês no nosso encontro do nosso componente Reflexões sobre o Poder. Só lembrando, então, para a gente se organizar, né? No tempo, a gente está agora fazendo a atividade 2, estamos caminhando para o final da atividade 2, porque esta aula de hoje vai trabalhar o desenvolvimento 4 nessa atividade, tá certo? O nosso componente Reflexões sobre o Poder, ele faz parte de um aprofundamento, que é o Quem Divide Multiplica, e, por sua vez, nós estamos, então, desenvolvendo agora, no decorrer desse primeiro momento, a unidade curricular 1, que se intitula Números Também Importam. Eu vou contar para vocês qual vai ser a habilidade que a gente vai mobilizar na nossa aula de hoje, e ela nos convida a selecionar e sistematizar, com base em estudos e pesquisas, em fontes confiáveis, informações sobre temas e processos de naturezas diferentes. Então, natureza histórica, social, econômica, filosófica, política, cultural, enfim. E para que a gente vai utilizar essas diferentes linguagens e pesquisas? Para a gente conseguir identificar diferentes pontos de vista e, mais do que isso, para a gente conseguir se posicionar, né, mediante as questões que vão aparecendo para a gente ao longo do componente, para a gente conseguir tecer, construir argumentos, tendo sempre o cuidado de embasar estes argumentos, buscando fontes, buscando dados confiáveis para que a gente consiga nos situar, tá certo? Nos localizar, nos posicionar em debates. E, para além da habilidade de formação geral básica, a gente conta também com a habilidade de eixo estruturante, tá certo? Em que a gente vai também buscar apresentar conclusões com o uso de diferentes mídias. Tudo bem? Aí, pessoal, só para a gente fazer uma breve recapitulação do que a gente conversava até aqui no nosso componente, a gente vinha falando então um pouquinho sobre Estado, com E maiúsculo, portanto essa estrutura política que comporta, que é formada por leis, normas, autoridades e com determinados cargos e posições que são ocupados, né, pelos representantes do povo eleitos, então, sazonalmente, né, a cada X anos, a depender do cargo, né, que cada indivíduo ocupe. A gente falava também num certo autor, um certo filósofo, né, e cientista político italiano chamado Norberto Bobbio, que se perguntava o seguinte: afinal de contas, o Estado com E maiúsculo, será que ele é um mal necessário? Né? Então, uma coisa que assim, a gente não gostaria muito que existisse, mas precisa existir para frear os impulsos e as paixões humanas e para que todos sejam, então, controlados, digamos assim, submetidos a uma mesma lei? Ou será que, contrariamente, ele é, na verdade, o apogeu, o ápice, né, do desenvolvimento moral e racional da humanidade? Então, percebam que são dois posicionamentos, duas visões bastante diferentes, que foram defendidas por cientistas e filósofos e pensadores diferentes também ao longo do tempo. E, bom, a gente não chegou a um consenso, eu duvido de que algum dia chegaremos a uma resposta pronta e acabada para essa questão, para esse dilema, essa querela, né?
Mas é importante que a gente saiba que essas questões existem e que elas mobilizam diferentes autores e diferentes argumentos a depender do posicionamento, né, que a gente adote. Hoje, como eu já cantei a bola para vocês, a gente vai comentar, vamos tratar, abordar um assunto super importante e absolutamente fundamental quando a gente fala sobre Estado, mas mais especificamente quando a gente fala sobre um assunto, que é o assunto leis, tá certo? A gente viu que para o Montesquieu, esse autor francês que muito grandemente inspirou a Revolução Francesa, as leis possuem um certo espírito, tá certo? E esse espírito que animaria as leis, diz Montesquieu, seria variável de acordo com o contexto de cada sociedade. Portanto, o espírito das leis no Brasil de 2022 certamente não é o mesmo, sequer parecido com o espírito das leis na França de 1789, que não é sequer parecido com o espírito das leis em Portugal de 1500, ou enfim, por aí vamos, tá certo? Então, muito interessante a perspectiva de Montesquieu, porque ele diz o seguinte, olha, a existência de leis é algo natural, tá certo? Assim como as leis no mundo físico que governam os fenômenos físicos, os animais também possuem leis, e o animal humano, diz Montesquieu, não é diferente. Nós também produzimos leis e as leis refletem a nossa capacidade racional, a nossa capacidade de nos organizarmos enquanto coletividade submetidos a leis, tá certo? Entretanto, não há, na perspectiva de Montesquieu, nada como uma lei universal, uma lei única que valha para todos, em todos os momentos, em todos os lugares, não. O que há são diferentes espíritos das leis, né? Que vão vigorando e animando, né, as diferentes sociedades ao longo do tempo. Partindo dessa premissa de Montesquieu, de que as leis teriam um certo espírito que refletiria em alguma medida a própria sociedade, né, que as elabora e que a elas se submete, é que a gente entra de cabeça para conversar sobre o assunto desobediência civil. Quando a gente fala em desobediência civil, a gente está falando maiormente, fundamentalmente, de uma certa corrente de pensamento, que é uma corrente bastante propositiva, que propõe a atuação, a ação, tá certo? Quando a gente se depare com situações e com leis que são consideradas injustas, imorais ou antiéticas. E aí vocês devem estar pensando assim, peraí, professora, então você está querendo dizer que existem leis, ou já existiram, enfim, leis que são injustas, ou imorais, ou antiéticas? Sim. Muito embora Montesquieu tenha defendido as leis como a essência da razão humana, os seres humanos estão todos submetidos a diferentes paixões, diferentes sentimentos, crenças e visões de mundo, o que significa que é possível sim. E há inúmeros exemplos históricos, a gente vai ver isso, né, no decorrer da nossa aula de hoje. Há inúmeros exemplos históricos que nos mostram a existência de leis injustas. Perante leis injustas, o que devemos fazer? Bom, a gente pode pensar mediante a perspectiva da desobediência civil. E para começar o nosso debate, a nossa reflexão, eu trouxe aqui um trecho do livro A Desobediência Civil, escrito por um autor norte-americano, o Henry David Thoreau, né? Lá em 1849, na metade do século XIX, né? E aí, numa determinada altura do seu livro, o Thoreau, ele escreveu assim, vamos ver juntas e juntos. Deve o cidadão desistir da sua consciência, mesmo por um único instante, ou em última instância, e se dobrar
ao legislador? Ele já começa com uma pergunta extremamente provocativa, que é a seguinte: na situação em que a sua consciência individual seja muito diferente daquilo que propõem as leis, será que por algum momento sequer, ou por alguma razão sequer, enquanto indivíduo, enquanto consciência individual, nós devemos nos dobrar perante o legislador, perante as leis? Essa pergunta é muito, mas muito provocativa, porque ela nos faz pensar no nosso cotidiano mesmo e no quanto muitas vezes a gente não para refletir sobre o conteúdo das leis que nos governam, tá certo? E aí ele segue dizendo assim: por que então estará cada homem dotado de uma consciência? Então, horas, se não é para usar essa consciência, e se não é para se contrapor a injustiças, a leis antiéticas, então por que cada pessoa tem uma consciência? Né? E aí ele segue dizendo: na minha opinião, devemos ser, em primeiro lugar, homens. E aí, naturalmente, ele está escrevendo lá no século XIX, pela palavra homens, ele refere-se a toda a humanidade, tá certo? Devemos ser, em primeiro lugar, homens, e só então súditos. Em outras palavras, Thoreau está dizendo o seguinte: devemos, em primeiro lugar, prestar atenção e respeitar as leis da nossa consciência, para que só então, depois que tenhamos feito uma análise, e se estivermos de acordo com as leis dos legisladores, né, do país, enfim, só então nós devemos nos tornar súditos. O que a maioria das pessoas faz, na opinião do Thoreau, é ser primeiro súditos e depois homens. E com isso ele diz: o que a maior parte das pessoas faz é abrir mão de suas consciências e adotar, sem questionamento, sem reflexão, sem análise, uma obediência total e irrestrita a todas as leis que são impostas, mesmo aquelas que claramente atentam contra direitos humanos, mesmo aquelas que não pensam no bem comum, mesmo aquelas que são mais injustas, né? Por uma questão de comodidade, de conveniência, ou por falta de percepção, de reflexão mesmo, muitas pessoas acabam sendo primeiro súditas e depois, apenas depois, seres humanos. O Thoreau segue dizendo: não é desejável cultivar o respeito às leis no mesmo nível do respeito aos direitos. E aí pode dar um bug no cérebro e a gente pode dizer assim: nossa, mas espera aí, o que ele está dizendo aqui? Porque leis e direitos não são a mesma coisa? Não, pessoal, não são a mesma coisa. Por mais que hoje, no vocabulário mais comum, mais corriqueiro, a gente faça essa semelhança entre leis e direitos, como se uma coisa equivalesse à outra, como se fossem a mesma coisa, quando a gente fala de leis, a gente está falando de determinadas regras, normas que ordenam o convívio em sociedade. E quando a gente está falando de direitos, a gente está falando de algo que é um pouco maior do que isso, pelo menos no caso do Thoreau, tá certo? E que seriam coisas que já nasceriam já com cada indivíduo e da qual seria impossível abrir mão, tá certo? Portanto, se a gente fala, por exemplo, no direito à vida, né, um direito fundamental, que é o direito à vida, o Thoreau diz o seguinte: olha só, não, a gente tem que ter o direito à vida respeitado, não é porque tem uma lei lá escrito, né, que é proibido atentar contra a vida de alguém, mas sim porque nós estamos imbuídos de consciência e respeitamos um direito que é absolutamente fundamental, que é o direito à vida, tá certo? Então ele diz o seguinte: é mais aconselhável que nós primeiro respeitemos os direitos para daí só então respeitar as leis, inclusive porque as próprias leis muitas vezes desrespeitam esses direitos que o Thoreau chama de direitos fundamentais, um deles o direito à vida, tá certo? E aí ele termina esse trechinho dizendo o seguinte: a única obrigação que eu tenho o direito de assumir é fazer a qualquer momento aquilo que eu julgo certo. Bom, aí ele provocou muito,
né? Ele pegou a gente, chacoalhou e falou assim, ó, pensa um pouquinho aí, né? Pensa um pouquinho na sua consciência, o quanto você está prestando atenção na sua consciência, nos direitos fundamentais, né? E eu vou contar para vocês que este homem realmente era um provocador, né? Esse é o Henry David Thoreau, que aparece aí na tela, nessa imagem em preto e branco, que retrata este homem de pele branca, né? Com cabelos negros, ele também é barbado e está usando alguma coisa que se parece com um terno, né? O Thoreau, ele teve uma vida muito curta, sabe, pessoal? Ele viveu só 45 anos, mas foram 45 anos suficientes para fazer um monte de gente repensar um monte de coisa. Ele foi um escritor estadunidense e ele foi um grande abolicionista, um grande defensor, né, da escravatura negra nos Estados Unidos. E ele propunha a desobediência civil como forma de luta, como uma arma poderosa de que cada indivíduo disporia para fazer uso no seu dia a dia. Então, o primeiro ato mais notório de desobediência civil que o Thoreau realiza é lá nos Estados Unidos, em 1846. O que ele faz? Esse é um período que os Estados Unidos estão lutando, estão em guerra contra o México, por questões, inclusive, territoriais. E aí, o Thoreau entende essa guerra como muito injusta. Ele entende essa guerra como uma demonstração de poder absolutamente desnecessária e injusta por parte dos Estados Unidos em relação ao México, que dividem fronteiras, né? E aí o que ele faz? Ele pensa, bom, eu, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, preciso me posicionar de uma forma clara e de uma forma em que eu demonstre muito cristalinamente que eu não estou favorável a essa guerra. O que ele faz? Ele deixa de pagar os impostos, que eram impostos que financiavam a guerra dos Estados Unidos contra o México. E aí ele empreende um ato de desobediência civil. Ele claramente se posiciona contra essa guerra que ele considerava uma guerra injusta. Bom, que guerra é justa, né? Mas sem entrar nesse mérito, ele se posiciona, né, contra essa guerra a partir da sua negação, né, de pagar os impostos que iam, né, para o armamento, para parte bélica dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, né, dessa recusa dele de pagar os impostos, ele escreve desobediência civil, quase como se ele estivesse apresentando para o mundo, né, o seu manifesto, dizendo, olha só, é nisso aqui que eu acredito e é isto que motivou, né, a minha ação, né, nessa questão da guerra contra o México. Ele também é muito conhecido por uma outra obra que se chama Walden, A Vida nos Bosques, que é um pouco anterior, é de 1854. Sobre a questão da guerra dos Estados Unidos contra o México, ele escreve assim, na Desobediência Civil. Quando 1/6 da população de um país que se elegeu como refúgio da liberdade é composto por escravos, e quando todo um país é injustamente assaltado e conquistado por um exército estrangeiro submetido à lei marcial, eu devo dizer que não é cedo demais para a rebelião dos homens honestos. E esse dever é tão mais urgente pelo fato de que o país assaltado não é o nosso. E pior ainda, é que o exército invasor é o nosso. Percebam como ele se posiciona claramente sobre dois assuntos de maior importância nos Estados Unidos nesse momento. O primeiro é a escravatura negra, ainda mantida nos Estados Unidos. E o segundo é a invasão do México pelos Estados Unidos. Ele apresenta a sua opinião sobre esses dois assuntos, mas aí ele mesmo diz o seguinte, tá, eu apresentei minha opinião, só que só isso não basta, como dizer assim, só fazer textão não basta, né? E aí ele escreve assim, como é que pode um homem se satisfazer com a mera posse de uma opinião? Quer dizer, se o seu vizinho te vigariza, te subtrai $1,
Você não se satisfaz com a descoberta da vigarice, com a proclamação de que foi vigarizado e nem mesmo com as gestões no sentido de ser devidamente reembolsado. O que você faz? Você toma medidas efetivas para ter o seu dinheiro de volta. E, inclusive, você começa a cuidar para não ser mais enganado. Então, ações baseadas em princípios, ou seja, a percepção do que é certo e do que é errado, é que modificam as coisas e as relações, e não apenas a proclamação de diferentes opiniões. Então, percebam, Thoreau está dizendo o seguinte: é importante ter opiniões, é importante posicionar-se, e ter opiniões e posicionar-se passa inclusive pelo estudo e pela análise, tá certo, das coisas, mas mais importante ainda do que ter opiniões é substituir esse discurso meramente opinativo, na visão do Rousseau, pelo que é chamado de ação exemplar. Quando a gente fala de ação exemplar, pessoal, a gente está falando de ações como essa de Thoreau, lá em 1846, quando se recusa a financiar a guerra contra o México, e a gente está falando também de Rosa Parks, um outro exemplo de ação exemplar, um outro exemplo de desobediência civil ao longo da história, né? Rosa Parks, como vocês talvez já conheçam, né? A história, ela nasce em 1913, ela morre em 2005, tá certo? E ela, como uma mulher negra submetida a leis absolutamente injustas, as leis racistas que perduraram nos Estados Unidos por boa parte do século XX, ela faz o seguinte: um dia ela está num ônibus, esse aqui, né? Esse ônibus amarelo e branco. Um dia ela está num ônibus e essas leis racistas previam, inclusive, que os indivíduos negros tivessem que ceder o seu lugar a indivíduos brancos nos ônibus. Isto eram leis, pessoal. Isso estava nas leis nos Estados Unidos, por mais inacreditável que pareça. E aí, em 1955, Rosa Parks resolve agir com desobediência civil, ela resolve fazer uma ação exemplar e ela simplesmente se recusa a ceder o seu lugar no ônibus para um indivíduo branco. Aí vocês podem olhar para isso e dizer assim: ah, professora, mas esse é um gesto muito simples, é uma ação muito simples, né? Isso não deve ter feito grandes mudanças. É aí que vocês se enganam, porque a partir desse gesto, que parece simples, a partir de Rosa Parks, é que começam a se levantar vozes por todos os Estados Unidos denunciando as leis racistas. E aí começa, então, um movimento civil pela queda, né, dessas leis segregacionistas nos Estados Unidos. A ação exemplar de Rosa Parks foi, digamos assim, um estopim, né, para um sentimento que já era um sentimento muito presente, naturalmente, né, na sociedade norte-americana, mas um sentimento de que, olha só, quanto tempo nós ainda vamos ter que engolir essas leis racistas e segregacionistas, né? E aí a gente pode pensar também em outros casos de ação exemplar que foram realizadas ao longo da história. A gente pode chegar no Mahatma Gandhi, por exemplo. Esse homem, esse indiano, né, que quando ele vive aí a maior parte da sua vida no século XX, né, e quando se vê vivendo numa Índia ocupada por ingleses, né, e tendo uma vida absolutamente controlada, né, monitorada, enfim, explorada por ingleses, ele propõe uma forma de luta, mas não uma luta armada. Ele conclama os indianos a praticarem a desobediência civil, a ação exemplar. Então, ele chama os indianos a entrarem para o que ele chamou de satyagraha. Aparece aí na tela para vocês. É o SATYAGRAHA, se lê satyagraha, né? E um dos pontos da satyagraha, que era essa desobediência civil proposta por Gandhi, que teve uma adesão massiva na Índia, era o seguinte: vamos
começar a fabricar as nossas próprias roupas. Vamos usar os teares manuais que a gente tem, e muitas casas possuíam teares manuais na Índia naquele momento. A gente vai fabricar as nossas próprias roupas, a gente não vai mais comprar as roupas que os ingleses vendem. E aí vocês vão olhar para isso e vão dizer assim, professora, mas que diferença isso fez? Assim, só parar de comprar roupa dos ingleses? Pode parecer uma ação simples, mas é uma ação que tem um valor, primeiro, econômico, porque a partir daí, então, os ingleses, os invasores ingleses passaram a contar com uma fonte a menos de renda, e, para além disso, tem um valor simbólico também, que é o seguinte, olha, nesta atividade específica, nós não dependemos de forma alguma da presença dos ingleses em território indiano, tá certo? Ele propôs também, ele realizou, na verdade, conclamou indianos para saírem às ruas, para fazerem como uma espécie de peregrinação, digamos assim, que ficou conhecida como Marcha do Sal. A Marcha do Sal, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar em todos os seus detalhes nesta aula, mas eu convido todas e todos vocês, estudantes, a pesquisarem um pouco mais, inclusive com a orientação da professora e do professor de sala de aula de vocês, a pesquisarem um pouco mais do que foi a Marcha do Sal e do seu significado histórico, inclusive para a libertação indiana da dominação inglesa, certo? A gente vai se encaminhando, pessoal, para o final do nosso encontro de hoje, e eu gostaria de deixar aqui algumas sugestões para aqueles que se interessaram especialmente por esse tema, gostariam de conhecer um pouquinho mais. Então, eu deixo para vocês como sugestão um documentário do ano de 2017 chamado Eu Não Sou Seu Negro, um documentário que aborda o racismo e ações de desobediência civil, inclusive no combate ao racismo. Um audiolivro, A Desobediência Civil, então, do Thoreau, que a gente usou nessa aula, está disponível todo ele em formato de audiolivro para escutar no YouTube, fica aí o link para vocês. E um vídeo também do canal Parabólica chamado Etienne de la Boétie e o discurso sobre a servidão voluntária. Então, Etienne de la Boétie foi esse autor, né, que falou sobre os motivos pelos quais os seres humanos, às vezes, se submetem voluntariamente ao poder. E, às vezes, esse não é um poder assim tão justo. Tá certo? E, para quem se interessou especialmente por Rosa Parks e por sua ação exemplar nos Estados Unidos do século XX, fica então essa sugestão de um artigo que se chama Rosa Parks, o não que incendiou as ruas e ajudou a derrubar as leis segregacionistas nos Estados Unidos. Deixo para vocês também o roteiro do estudante com uma sugestão de atividade para que vocês realizem em sala de aula, tá certo? Com a orientação da professora, do professor de vocês, e que diz o seguinte: em duplas, reflitam para responder a pergunta e registrar suas impressões no caderno. De que formas será que a desobediência civil foi útil ao longo da história, né, para reverter leis injustas? E aí, pessoal, nessa aula a gente abordou apenas 2 casos muito grandiosos, né? O caso de Rosa Parks, 3, na verdade, o caso de Thoreau, nos Estados Unidos, o caso de Rosa Parks, também nos Estados Unidos, e o caso de Gandhi, na Índia. Mas há muitos outros exemplos, né, de ação exemplar ao longo da história e de desobediência civil, e vocês poderão, então, pesquisá-los para compreender um pouco melhor de que forma eles buscaram reverter leis e normas injustas. Eu me despeço de todas e todos com todo o carinho desse mundo. Não deixem de avaliar a aula de hoje e a gente se encontra novamente em breve. Tchau, tchau!